Então vamos lá, vou começar a gravar. Eu venho aqui apresentar agora uma janela. Daí eu venho, tu, volto, venho, compartilho. Pronto. Pessoal, então vamos lá. A gente vai corrigir a número 4 agora da lista, tá? Então, nesses blocos que foi para vocês, tem duas listas. Uma tá lá no início e uma tá mais no fim. A primeira lista correspondente à semana anterior, que a gente já fez as atividades, já tem vídeos lá na plataforma e tudo mais. E a última lista dessa semana que a gente está trabalhando agora. Ontem eu expliquei o conteúdo e fiz a número um, 2, 3. Hoje eu vou fazer a 4 e a 5 para a gente encerrar essa parte aqui, tá? Depois que eu encerrar a correção, eu só, se sobrar tempo, porque eu sempre acho que vai sobrar tempo e nunca sobra, a gente vai fazer só algumas questõezinhas para fixar conteúdo mesmo, tá? Então vamos lá. A número 4, ela fala assim: os vértices de um triângulo são os pontos A, que é 1, 3, B, 5, 0 e C, 0 e 5. Obtenha uma equação geral da reta AB. Então, essa questão, pessoal, facilita muito. Essa letra A eu poderia fazer sem desenhar, mas a letra B depois a gente vai ver que vai facilitar muito para entender o que, que ele quer se a gente desenhar. Então eu vou desenhar, tá? Para facilitar o meu entendimento. Então, olha aqui. Eu tenho o eixo. Vamos ver se vocês lembram de ontem. O eixo X, pessoal, é abscissa ou ordenada? É Abscissa. ordenado. O eixo X é a abscissa, pessoal. O ordenado e o Ordenada é o eixo Y. Y. É só lembrar. A gente sempre faz o X primeiro. Vem X, depois Y. Quem começa com a primeira vogal, assim, de acordo com o alfabeto? A ou O? É o A que começa. A, abscissa. Então, o X, ele não sempre vem primeiro? Então, vem com a primeira letra, a primeira vogal, que é o A. O ordenado é O. Daí vem pro que sobrou, né? Que é o Y. Então, a e X, né? A abscissas, o X. O X sempre vem primeiro no par ordenado. E o A sempre vem primeiro no alfabeto. Então, para vocês nunca esquecerem, se vocês esquecerem na hora, fala assim, o X vai ser abscissas, porque o X vem primeiro e o A vem primeiro no alfabeto também. X abscissa, Y ordenado. Isso aqui vocês nunca podem esquecer, que provavelmente uma outra questão do vestibular de vocês, do Enem, ele não vai falar no eixo X tem isso, no eixo Y, ele vai falar assim, no eixo das abscissas tem isso, no eixo das ordenadas tem aquilo. Então, isso é uma coisa boa, boba, mas que isso aí vocês sempre têm que lembrar. Então, aqui o ponto A é o X vale 1 e o Y vale 3. Então, vamos colocar aqui como 1 e o Y 3. 1, 2, 3. Então, o ponto A é a junção desse par ordenado. Então, o ponto A vai estar bem aqui. Esse é o ponto A. O ponto B é 5 e 0. Olha, o Y vale 0. Se o Y vale 0, pessoal, esse ponto ele vai estar em cima do eixo das abscissas ou em cima do eixo das ordenadas? Da ordenada. O Y vale 0. Se o Y vale 0, ele não vai estar em cima do Y, ele vai estar em cima do X, e o X é a abscissa, tá? Então ele vai estar em cima das abscissas. Então, 2, Mas não é o 3, X que vale zero? 4. Não, olha aqui. X e Y. Ah, Primeiro tá. valor sempre é X, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o Y vale 0, ele vai estar bem aqui, né? Esse aqui é o ponto B. Agora, o ponto C é o contrário. Olha, o X vale 0 e o Y que vale 5. Então, esse ponto vai estar em cima do eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Então, aqui 3, né? Então, aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 5. Então, aqui eu tenho o meu ponto C. É um triângulo, né? Então, eu vou juntar esses pontos e vou formar um triângulo. Ele vai ter Arsênio, Oi, eu esqueci que tem que ir lá na escola buscar a prova. Eu vou sair da aula porque eu vou lá, tá bom. tá? Tá. Então, aqui, pessoal, eu vou juntar esses pontos e vou formar o meu triângulo. Ele vai ficar um triângulo meio feinho. Ainda mais que eu não tenho uma reta bonitinha, né? Opa, nossa. Mas
Beleza, eu tenho esse triângulo aqui. Nossa, apaguei o negócio todo, espera aí. Deixa eu tentar fazer o mais bonitinho possível. Pronto, esse é meu triângulo, horroroso. Pessoal, ele quer que eu obtenha uma equação geral da reta. Olha, a equação geral da reta, a gente viu a fórmula dela lá atrás, né? Que é assim, ó, y menos y0 é igual a o m vezes x menos x0. Se eu usar aqui, eu consigo achar a equação da reta, tá? Lembrando que o m é o coeficiente angular. Daí ele não me deu o coeficiente angular. Ele até me deu, eu posso escolher qualquer ponto, jogar aqui e achar minha equação, mas eu preciso de saber meu coeficiente angular. Só que aí eu tenho vários pontos aqui, ele quer da reta AB, né? Então eu vou pegar dos pontos A e do ponto B. Ele quer a equação dessa reta. Então, ele não me deu o coeficiente angular, então eu tenho que calcular o coeficiente angular. E eu tenho os pontos já. Quando eu tenho os pontos, fica muito mais fácil calcular o coeficiente angular. Que a gente viu lá que quando eu tenho os pontos, é só fazer aqui, ó. YB menos YA dividido por XB menos XA. É bom para vocês revisarem o conteúdo que a gente viu nesse ano ainda, né? Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou conseguir achar o meu coeficiente angular. E com o meu coeficiente angular, eu posso calcular a minha equação da minha reta, tá? Se ele me desse o ângulo, só relembrando, tá? Que o coeficiente angular é a tangente de alfa, né? Se ele tivesse me dado o ângulo, o valor do ângulo, eu poderia jogar nessa fórmula, pegar pelo círculo trigonométrico, né? Sabendo que tangente é seno sobre cosseno e tudo mais. Só que aqui ficou mais fácil porque ele deu os pontos. Então, ele quer da reta AB. Então, eu vou pegar os pontos A e o ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. O meu coeficiente angular é igual. Qual que é o valor do y de B, pessoal? 0. 0. 0 menos o y de A? 3. 3. Então, é 0 menos 3 dividido por o x de B. 5. 5 menos o x de A, 1. Então, 0 menos 3 é quanto? 3. Menos 3, né? Fica negativo. Eu tenho 0 e gasto 3 reais, eu fico devendo 3 reais. Não esqueça do sinal. E 5 menos 1, 5. 4. Então, esse aqui é o meu coeficiente angular. Agora, eu vou jogar aqui na minha reta. Na minha equação da reta. Eu escolho qualquer um dos pontos. Eu posso escolher o ponto A ou eu posso escolher o ponto B. Vou escolher o ponto A, tá? Então, no lugar do y0, eu vou colocar o valor aqui do y do ponto A. E no lugar do x0, eu vou colocar o valor do x do meu ponto A. Então, vai ser y menos... Qual que é o valor do y aqui no ponto A? 3, né? Y menos 3. Meu coeficiente angular eu acabei de calcular, que é menos 3 sobre 4, vezes x menos o x0 é 1, é menos 1. Beleza. Então, agora aqui, ó, eu vou resolver essa parte, porque tem um número de fora multiplicando dois números que está entre parênteses. Então, eu tenho que continuar resolvendo isso aqui. Lembrando que a equação geral da reta, eu vou ter aquele termo que acompanha o x, eu vou ter um termo que tem o y, eu vou ter um termo independente que não tem nenhuma incógnita e tem que igualar ele a zero, tá? Para obter a equação geral da reta. Então, vou continuar aqui, ó. Y menos 3 é igual. Aqui eu vou fazer o chuveirinho. Esse número multiplica este e multiplica este. Menos 3 quartos vezes x é menos 3 quartos x. Agora aqui, menos vezes menos, mais. Menos 3 quartos vezes 1 é... Aqui eu já fiz o sinal. 3 quartos vezes 1 é 3 quartos. Então, beleza. Agora aqui, pessoal, olha, quando não tem nada embaixo é o número 1, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é o próprio 4, né? Só tem ele. Então, aqui, lembrando lá, desde sempre, as bases das bases da matemática, tá? Quando eu tenho esse sistema aqui,
eu multiplico pelo de baixo e divido pelo de cima. Divido pelo de baixo. Eu divido meu pão primeiro para Deus multiplicar, né? Então, só arrumando aqui. Caneta, divido e multiplico. Eu vou fazer com todos, né? Vou fazer uma borboleta, ó. Aqui eu divido e esse eu multiplico. E aqui eu divido e multiplico. Eu divido meu pão, que Deus vai ter piedade de mim e vai multiplicar o meu pão. Então, 4 dividido aqui embaixo é 4, né? Eu tenho a igualdade aqui, então esse número, depois que eu fizer isso, ele vai desaparecer. Vou ficar só com a parte de cima, né? Então, aqui, 4 dividido por 1, 4. Então, eu vou ter 4 vezes o y menos 3. Igual a 4 dividido por 4, 1. 1 vezes menos 3x, menos 3x. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Então, agora é só resolver aqui. Eu tenho um outro chuveirinho, né? Um número de fora que está multiplicando 2 aqui de dentro. Então, vou fazer essas multiplicações aqui. 4 vezes y, 4y. 4y. Menos 4 vezes 3, 12. 12. Que é igual a menos 3x mais 3. Agora eu vou passar esses valores tudo para cá, ó. Tudo para o outro lado da igualdade. Se eles vão mudar o lado da igualdade, eles vão mudar o sinal também. Então, eu vou ter 4y menos 12. O menos 3x passa para o outro lado, fica Mais 3x. mais 3x. O mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Igual a zero. Então, agora eu vou continuar aqui, ó. Daí eu vou colocar o x na frente, que o x sempre vem primeiro, tá? Não importa a ordem, que eles não iam considerar errado ou certo se eu colocar o y primeiro. Eu vou colocar o 3x primeiro aqui. Depois eu vou colocar o valor que tem o y, né, que é o mais 4y, mais 4y. Agora o termo independente eu posso juntar, né? Menos 12 e menos 3, devo 12 e devo 3. No final do dia, quantos que eu vou dever? 15. Menos 15. Zero. Menos 15. E isso aqui é igual a zero, né? Para ter minha equação geral, eu tenho que ter o termo, o x, o y, o termo independente, igual a zero. Então, essa aqui é a minha equação geral da reta AB. Então, esse conteúdo aqui foi mais uma revisão do conteúdo lá de trás, né? Que a gente viu ainda esse ano. Agora, olha aqui, pessoal. Essa aqui é a questãozinha porque que eu precisava de ter o desenho. Calcule a medida da altura relativa ao vértice C. Ele quer saber qual que é essa altura aqui do vértice C, ó, desse ponto C. Pessoal, para eu saber a altura, eu tenho que traçar uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a parte de baixo do triângulo. Então, olha aqui, eu tenho embaixo a reta AB. Então, se eu prolongar ela aqui, ó, prolongar, eu posso traçar. Essa aqui é a altura em relação ao vértice C, ó. É uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a parte de baixo do triângulo, tá? Então, essa distância aqui, pessoal, vai ser a altura do meu triângulo em relação ao vértice C. Então, eu sei que essa distância aqui, ó, eu tenho um ponto, que é o ponto C, e tenho uma reta, que é a reta AB. Então, a distância do ponto C até a reta AB é a altura do meu triângulo. E a gente viu ontem que eu tenho uma fórmula que eu posso usar para poder calcular a distância entre ponto e reta, que a fórmula é distância igual no módulo, né? Só me importa os valores positivos, né? Ou só importa o número, não importa se é negativo ou positivo. O módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, isso tudo em módulo, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Então, lembrando que eu estou usando a reta AB. Eu acabei de achar a fórmula da reta AB, ó, que foi aqui. Acabei de achar, que foi a letra A. Então, vamos lá. A é o valor que acompanha x. Qual que é o valor de A, pessoal? Quanto que vale o A nessa equação aqui? 3. 3. B é o valor que acompanha o y. Qual que é o valor de B? 4. 4. C é o meu termo independente, aquele termo que não tem incógnita. Qual que é o valor de C? 15. -15. Menos 15. E o x0 e y0 são os valores, x0 e y0 são os valores do meu ponto, x0 e y0. Aqui o meu ponto em questão que ele pediu para eu usar é o ponto C, ó. Então eu vou ver quais que são as coordenadas do ponto C. Então vem para cá. Quanto que vale o x0 do ponto C? 0. 0. E o y0 do ponto C? 5. 5. Então, tem todos os valores. Vou jogar nessa fórmula e vou achar qual que é essa distância da reta para o ponto C, que na verdade é a altura do meu triângulo em relação ao vértice C. Tá? Essa questão ela é um pouco mais complexa por conta disso. Eu tinha que saber que a altura é uma reta que sai lá do ponto que ele pediu e traça e forma um ângulo reto com a parte de baixo do meu triângulo, que é com os outros dois pontos do meu triângulo. Então, aqui, a distância vai ser o módulo A vale 3 vezes x0. x0 vale 0. Mais o B, que vale 4, o y0, que vale 5. Mais o C. O C vale menos, né? Menos 15. Então, mais vezes menos é menos. Então, vai ficar menos 15 aqui. Dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A vale 3, então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Alguém lembra da aula de ontem quanto que dá essa raiz aqui? Sem precisar fazer cálculo? 5. 5, né? Eu já posso colocar diretão. Quando tiver o 3 e o 4, embaixo ali a resposta vai ser 5, tá? Depois vocês fazem devagarzinho, se vocês não lembram, mas aqui é 5, tá? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que é 9, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que é 16. 9 mais 16, 25, e raiz de 25 é 5, tá? 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 20. 4 vezes 5 é 20. Então, aqui em cima eu vou ter 20 menos 15. Quantos que é 20 menos 15? 5. 5. Então, eu vou ter o módulo de 5 dividido por 5. Eu só quero o número, não, quando está em módulo. Não importa se ele está negativo ou positivo. Mas aqui já está positivo. O módulo de 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. 1. Então, a altura do triângulo mede 1, uma unidade, tá? Do ponto C até a reta BA, que é essa reta aqui de baixo. Quando eu interpreto, fica fácil, porque é só a aplicação da fórmula. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Mas eu deveria lembrar desses detalhezinhos sórdidos aí, tá? Então vamos para a número 5, que também tem a mesma ideia que a número 4. Ela é um pouco mais fácil porque ela já não pede para achar a equação da reta, ele já dá as equações. Então vamos lá. Em um paralelogramo ABCD, as equações das retas que contêm o lado AB e CD são 4x mais 3y menos 12 igual a zero e 4x mais 3y menos 22 igual a zero, respectivamente. Calcule a altura desse paralelogramo relativa ao lado AB. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que desenhar esse paralelogramo, tá, pessoal? Eu sei que o paralelogramo ele tem esse formato aqui, ó. Duas retas paralelas em um sentido e duas retas paralelas no outro sentido. Então, ó, ele deu uma reta AB e uma reta AC. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B. Que ele me deu uma reta, né? Ó, o valor da reta AB, que é essa reta aqui de A até B, ela tem um valor de 4x mais 3y menos 2 igual a zero. Ele também me deu uma reta CD. Eu vou colocar aqui essa reta CD, ela vai estar aqui embaixo. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D.
Então, esse é o paralelogramo que ele quer. Ele quer a altura desse paralelogramo em relação ao lado AB. Então, olha aqui. BC, deixa eu ver. Em um paralelogramo ABC, as equações da reta contêm os lados A, B e C, D são... Não, não, não. Calcule a altura desse paralelogramo em relação ao lado AB. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não Distância. seria no lugar do C o B e no lugar do B o C? Daria na mesma também, tá? Em um paralelogramo, se eu colocasse aqui A, B e C, D, daria na mesma também. A minha questão é que eu coloquei o D aqui, ó. D aqui e o C aqui. Mas eu acho que vai dar na mesma. Eu vou fazer desse jeito. Se não der, daí a gente descobriu o porquê que não poderia ser aqui, ó. D e C, tá? Mas olha o que que acontece. Aqui, para saber a altura, é a mesma coisa. Ele quer saber a altura do lado AB, né? Neste caso aqui vai ser a altura ao contrário, porque eu tenho que colocar o AB embaixo e o CD em cima, mas vai dar certo do mesmo jeito, quer ver? Aqui ele quer a altura em relação ao lado AB. Então, esse aqui é a minha reta AB. Eu vou esticar ela aqui. A altura, pessoal, é saindo dela até o próximo ponto que faz parte do paralelogramo. Então, é isso aqui, ó. Essa aqui é a altura do meu triângulo, então ele forma 90 graus Celsius. Essa distância aqui, ó, é a minha altura, tá? Ela é uma reta que sai do meu ponto e vai até a reta que ele está falando. Então, ele tem a reta AB e ele tem um ponto. Então, se eu usar a fórmula distância é igual módulo de A x0 mais B y0 mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, eu vou conseguir achar a minha resposta, tá? A altura, agora que eu entendi qual que foi minha questão. A altura aqui desse paralelo relativa ao lado AB. Ele achou o ponto do lado AB e usou a reta CD. Foi isso que ele fez. Mas eu acho que qualquer coisa, se ele fizer da outra maneira, vai dar certo. Se ele pegar em relação ao CD, vai dar certo também, tá? Mas ele pegou essa reta, que é a CD, e ele pegou esse ponto A aqui, ó. Ele fez assim, ó, a altura aqui, ó, do ponto A até a reta CD. Então, ele vai usar a reta CD e ele vai usar o ponto A aqui, tá? Só que tem uma questão, né, pessoal? A reta CD tá aqui, que é essa segunda reta, então eu já posso achar os valores de A, B e C dela, né? Quanto que vale o A da reta CD? 4, né? O A é o valor que acompanha o X. Quanto que vale o B? 3. 3. E o C vale 22. 22. 4, 3 e 22. Deixa eu só ver aqui. 4x menos 22. Ah, não. Ele fez o que eu ia fazer mesmo. Ele pegou a reta AB, que é a reta de cima, o pensamento primeiro, em relação ao ponto C ou ao ponto D. Na verdade, ele fez aqui em relação ao ponto D, ó. Que também vai dar certo. De todas as maneiras vai dar certo, tá? Então, ele pegou a reta AB, que é 4x mais 3y menos 12. Então, o C aqui vai valer menos 12. Ele não tem o ponto D aqui, por exemplo. Ó, ele não tem que ponto que é esse aqui, tá? Que está relacionado a essa reta CD. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta CD, 4x mais 3y menos 22 igual a zero. Para eu achar um ponto, ou de C ou de D, pessoal, eu tenho que chutar um valor para x. Tipo assim, se x valer tal valor, qual vai ser o valor do y? Para ter um ponto específico dessa reta. Para facilitar a minha vida, eu vou chamar x de 1. Se x for 1, sempre chama x de 1 um número pequeno, né? Para não dar uma conta muito grande. Se x for 1, qual vai ser o valor de y? Então, no lugar do x aqui, eu vou escrever 1. Então, é 4 vezes 1 mais 3y menos 22 igual a zero. 4 vezes 1, 4 vezes 1.
4. 4, né? 4. Isso. Então, aqui, eu tenho R$ 4. Vou pegar os valores que não tem incógnita. E gasto 22. Quanto que eu vou ficar devendo no final do dia? 18. 18. Então, eu vou ficar devendo 18. 18 está negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Positivo. Positivo. Então, é 3y igual a 18. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 18 dividido para 3, 6. 6. Então, eu tenho esse ponto, que é 1 e 6. Ele está referente à reta CD, tá? Então, vou usar esse ponto. Então, esse aqui vai ser meu x0 e meu y0. Então, o x0 tem valor 1, o y0 tem valor 6. Se eu já tenho esses valores, eu aplico eles direto aqui na fórmula e acho qual que é essa distância que vai ser a altura do paralelogramo, né? E qualquer uma dessas alturas, né, pessoal? Porque o valor vai ser o mesmo, é um paralelogramo. Então, a distância do C e do D até o A, B, eu posso pegar em qualquer ponto aqui, ó, que ele vai dar o mesmo, né? São retas paralelas que vão ter o mesmo valor. Então, a distância vai ser o A, quanto que vale o A? 4, o x0 vale 1, mais o b vale 3, o y0 vale 6, mais c. O c vale menos 12. Então, mais vezes menos é menos, então aqui vai dar menos 12, isso tudo em módulo, dividido pela raiz de a ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, vamos resolver ali em cima. 4 vezes 1, 4. 4. Mais 3 vezes 6, 18. Menos 12. Pessoal, qual que é a raiz de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Qual que é a resposta, diretão? 5. 5. Então, vamos resolver aqui esse módulo. 4 mais 18, 22. 22. 22 menos 12, 10, né? 22 menos 12, 10. O módulo de 10 é o próprio 10. Então, vai dar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. 2. Então, a distância de um ponto até outra reta, de uma reta até outro ponto, eu poderia fazer com a outra reta que daria certo também, porque essa altura ia ser a mesma, tá? É 2, essa distância. Qualquer ponto aqui equivale 2, equivale 2, equivale 2, equivale 2, porque ela tem a mesma distância, né? Que são duas retas paralelas, então a distância entre elas vão ser iguais. Tá bom? Deu para entender, pelo menos assim, mais ou menos? Eu coloquei essa questão da altura, porque muitas das vezes ele pede qual que é a altura, não sei o quê. Basta vocês lembrarem que a altura do ponto que ele está falando até a outra reta, tá? Relacionada da figura, formando um ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho tempo. Nossa aula começa às 9h10, vai até 9h50. Tem 10 minutos, né? Vou fazer só mais uma questão com vocês. Lá naquele conteúdo que eu passei antes, que ele é um conteúdo bem importante e ele cai bastante também, tá? Então, olha essa questão aqui. As retas concorrentes R e S têm equações 2x menos y menos 1 igual a zero e x menos y mais 1 igual a zero, respectivamente. Determine o ponto P comum a R e S. Então, aqui ele tem retas concorrentes. Retas concorrentes é aquela que tem um ponto em comum, né? Ele quer saber qual que é esse ponto em comum, tanto dessas duas retas. Então, para resolver isso aqui, pessoal, basta eu jogar aqui, ó, e calcular fazer um sistema linear e fazer o cálculo dele, tá? Que vai ser o ponto em comum, vai ser a resolução desse sistema linear. Aqui eu gosto já de colocar na fórmula que a gente já estava acostumado lá fazendo sistemas lineares, que facilita um pouco. Então aqui, ó, eu vou passar o termo independente para o outro lado. Então nessa equação, tá menos 1, vai passar para o outro lado, vai ficar 1. mais 1, isso. Então vai ser 2x menos y igual a mais 1, ou 1, né? E eu também vou passar isso para o outro lado. Tava mais 1, fica
menos 1, né? Então, eu tenho essas duas equações aqui. Se eu resolver esse sistema linear aqui, eu consigo achar minha resposta. Olha, para facilitar a minha vida, eu vou inverter a ordem das equações. Não importa, eu posso fazer isso, tá? Que eu ainda não resolvi. Então, x menos y igual a 1. 2x menos y, aqui é menos 1, né? Menos 1. E aqui é igual a 1. Por que que eu fiz isso? Porque, olha, lembrando, eu faço uma diagonal entre o x e o y, e tenho que zerar o valor que está aqui embaixo da minha diagonal, que é o 2x. Para eu zerar esse 2x, pessoal, quanto que eu vou ter que multiplicar a equação de cima? Por 2. Vezes 2, né? Vou multiplicar ela e vou diminuir. Então, essa equação aqui de cima vai ficar igual, x menos y igual a menos 1. E vou multiplicar. X vezes 2, 2x. 2x menos 2x, 0. 0. menos y vezes 2, menos 2y. Daí eu vou ter menos 2y menos y. Olha, tem o menos da conta e tem o menos do y aqui, tá? Então, menos vezes menos, mais, né? Então, ó, menos 2y, eu devo R$ 2 e pago R$ 1, vou ficar devendo quanto? 1. 1, né? Então, menos 1y é igual. Agora eu vou fazer a multiplicação também aqui, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2. Eu vou ter menos 2, menos 1. Então, menos 2 e menos 1, devo R$ 2 na panificadora e R$ 1 para a tia do Big Bang. Ao final do dia eu vou dever 3. 3, Menos menos 3. 3. Então, aqui, né, menos y igual a menos 3. Se ele está negativo, eu posso cortar o sinal negativo dos dois lados. Então, o y vale 3. E o x, agora, se eu tenho y, eu tenho x, né? Vou usar na primeira equação, na segunda eu vou usar na primeira. X menos, no lugar do y eu vou colocar 3, é igual a menos 1. Então, menos 3 passa para o outro lado. Mais 3, né? Devo 1, pessoal, e pago 3, quanto eu vou ficar? 2. 2. Então, esse é o ponto de intersecção entre essas duas retas concorrentes. 2 e 3. Fácil, não é? Então, é só para vocês relembrarem esse conteúdo aqui. Vou fazer só essa com vocês. Quando eu tenho duas retas concorrentes, ele pede o ponto em comum. É só montar o sisteminha linear. A gente já está acostumado a fazer isso, né? Zerar os termos que estão abaixo da minha diagonal principal aqui. Dou um jeito de zerar ele e acho o pontinho, que é a resposta da minha, do que ele está pedindo. Deixa eu só parar de gravar aqui, para a gente conversar mais um pouquinho. Ok.